Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? JKPN na área, chegando para mais um Convidados do KPN. E hoje, Solana Correia, né, fazendo essa participação com nós aqui, né, já fez também algumas participações nos shows do Cá Pra Nós, tanto aqui em Bento Gonçalves, no Boteco Sports, né, Sol? Isso. E lá no Shop House em... Esqueci o nome da cidade. Salvador do Sul. Vai contar um pouquinho da história dela, também participa, é professora, participa de movimentos, né? Vai contar um pouquinho da história, sinta-se à vontade. Muito obrigada. Eu sou Solana Correia, sou professora, psicopedagoga, sou coordenadora do Movimento Negro Raízes de Bento Gonçalves. Eu fui apresentada para a arte muito cedo, né, através do meu tio. A minha família é uma família assim de artistas, né, com a dança e toda essa questão corporal, o teatro, mas a música não era presente assim da forma de tocar instrumento ou de cantar, né, mas dançar sempre foi o forte assim. Mas eu sempre gostei muito da música, gostava muito do canto. E por muito tempo eu sempre achei que eu tinha aquela voz de taquara rachada, que não dava para cantar. Mas ao longo do tempo eu descobri que qualquer pessoa pode cantar. Se ela tem vontade de fazer isso, né? É só procurar, aperfeiçoar, fazer as aulas de canto. Ou se não fizer uma aula de canto, procura uma orientação, claro, né, para alguém. E que todo mundo pode sim realizar esse sonho de cantar. E também de tocar um instrumento. Todo mundo é capaz de tocar um instrumento desde que se dedique a aprender, né? E nada é assim tão fácil, exige esforço para tudo isso, né? Dedicação, e a gente não pode pensar que não dá, eu não consigo, consegue, todo mundo consegue. E como no caso do Movimento Negro Raízes, nós fundamos ele em 2018, através de um ato assim de racismo que aconteceu com a nossa filha. Filha com 4 anos, ela teve que entender que existe diferença entre as pessoas, né? Então, como aconteceu isso numa sala de aula, de um prézinho, nós entendemos então que tínhamos que fazer alguma coisa. E esse trabalho tinha que ser um trabalho pedagógico. Tínhamos que entrar nas escolas e conversar sobre essas questões raciais de uma forma mais leve, né, para que todo mundo pudesse entender que esse mundo é de todos e que temos que nos respeitar. Então foi fundado em 2018 o Movimento Negro Raízes. Agora em 2021 aí são 3 anos, né? E a banda Raízes, ela surgiu no ano de 2019 com a intenção de que levar a arte do samba, a cultura, né, nossa cultura brasileira, que é tão, às vezes até não é tão valorizada, né? Pois é, né? E a gente sabe o quanto é difícil a gente fazer com que o samba entre nos locais, assim, como uma arte, né? A ser, assim, posso dizer, a ser valorizada. Então surgiu a banda Raízes, que é o braço artístico do Movimento Negro Raízes. E se envolvendo com a banda Raízes, eu achei assim, nossa, a banda tá tão próxima, né, de mim, eu tenho que procurar fazer alguma coisa. Então fui fazer algumas aulas de canto para aprender a colocar voz, aprender a respirar, e isso ajuda até no trabalho da gente, claro, né, no dia a dia. Agora eu estou aqui junto com o JP, fazendo algumas aulas que eu não vou falar de quê, mas assim, sempre muito importante. É um excelente professor, um cara assim que tem toda essa musicalidade, né, dentro de si e que ensina como ninguém, viu, gente? Façam aula com ele porque ele é maravilhoso. Vocês vão adorar. Só conta um pouquinho para a história também. Como é que funciona o Movimento Raízes, assim? Como é que é? São palestras? Como é que funciona? O Movimento Negro Raízes, ele trabalha com palestras com a temática negra, certo? Então são oficinas também. Trabalhamos com oficinas de ritmos, com dança, expressão corporal. Trabalhamos com contação de histórias, tudo dentro da temática afro-brasileira, né, sobre a cultura negra. E também participamos com palestras também na universidade, nos cursos, assim, tipo, mais específico, como no curso de pedagogia, já me chamaram para fazer, porque você está formando professores, claro, né, e os professores têm que entender que a temática negra ela não tem que ser trabalhada somente em novembro.
e que nós somos negros 365 dias do ano. E que essa temática ela tem que ser abordada sempre, né? Do começo do ano ao final do ano, e não esperar uma data específica para que isso seja trabalhado. E a gente também prepara o professor através de formações também dos municípios. Nós fizemos formação no município de Carlos Barbosa, de Pinto Bandeira, para os professores, atendentes e monitores, para que eles também saibam como fazer, como, né, lidar com essa situação quando acontece uma questão de racismo dentro da escola, né? Saber como agir, né? Como trabalhar isso tudo. A gente também dá indicação de livros, de sites onde encontrar esses materiais, que às vezes os professores reclamam, mas nós não sabemos aonde tem. E tem muita coisa. Mas para isso também eu não culpo, sabe, o professor dele não saber lidar com isso. Porque muitos deles não tiveram a formação. E essa preocupação o município tem que ter. Para que os seus professores tenham essa formação, para que eles saibam e consigam compreender toda a dimensão do que é a questão negra, sabe? E que muitas vezes a gente até ouve, assim, dos nossos pares, de dizer, isso é mimimi. Gente, o que normalmente a gente ouve falar de mimimi não é mimimi, é dor. Nós falamos de dor. Porque você sofrer preconceito é algo tão doloroso e que depende de pessoa para pessoa, de conseguir manter aquele equilíbrio, de conseguir se restabelecer. E o Movimento Negro Raiz faz esse trabalho de resgate da autoestima do negro, faz encaminhamentos também para questões jurídicas, quando chega para nós essa questão de que a pessoa relata ou quer fazer um registro de racismo, nós temos um acompanhamento, a gente dá um acompanhamento jurídico, que nós temos advogado dentro do movimento, e também encaminhamos para assistência social, para a questão psicológica. Então é um trabalho muito amplo e que vale a pena conhecer todo esse trabalho que é desenvolvido pelo movimento, que está nas redes sociais, né? Sim. Movimento Negro Raízes no Facebook e no Instagram também. Poxa vida, que legal. Quantos anos já fazendo isso? São 3? Olha, 3 anos no caso do Movimento Negro Raízes, mas eu já fui fundadora da Sociedade 20 de Novembro, que foi no ano de 2000. Não, é desde o ano de 2000 que eu já tenho, né, toda essa... longa data já. Bastante trabalho já voltado à temática. E eu sempre trabalhei na escola, praticamente tu te veio trabalhando sozinho, né? Aí, por um bom tempo, assim, eu trabalhei sozinha com os meus alunos, trabalhando essa temática. Mas depois, com o apoio, né, com todo o apoio, suporte do Movimento Negro Raízes, com mais pessoas, que o movimento ele não tem sede, tá? O movimento é pessoas em movimento. Nós temos pessoas que representam o movimento em Montenegro, tem pessoas em Sapucaia, tem em Caxias, tem em Porto Alegre. Então, são vinculados assim com o movimento, mas estão espalhadas em diversos lugares, né? E essas pessoas foram captadas ao longo do tempo, assim? Sim, são amigos e parceiros que fizemos juntos algum trabalho, algumas oficinas que a gente pediu para que essas pessoas fizessem junto conosco. Então são pessoas que vivenciam a cultura negra de alguma forma, ou através da dança, ou através da música, né? Ou através da educação mesmo, educação para as relações étnico-raciais, né? Então são pessoas em movimento. É um movimento de pessoas, negro pela etnia e raízes pela ancestralidade, né? Quem nos deu a vida e que também, né, perdeu sua vida para que as nossas ficassem um pouquinho mais leves, né? E esperamos que não precisemos fazer esse trabalho por mais tempo, que a gente acredita que para um futuro, tomara que mais próximo, as pessoas compreendam que somos todos seres humanos e que todos merecemos brilhar, um lugar ao sol, né? Que o sol nasce para todos, claro, e que deve ter respeito para com todos, né? É isso.
Bom, só faz quanto tempo que a gente se conhece? Já faz uns... Olha, que nós nos conhecemos, eu acho que fazem uns 4 anos. Acho que sim, né? Foi lá na escola, né? Sim, eu fiquei no Visconde de Cairu 4 anos. E você veio pra banda, eu acho que logo no... A gente começou a banda foi em outubro, eu acho, outubro de 2018. Então... Se não me engano foi outubro de 2018. Aí depois de 2009, assim, daí a gente se viu bem mais lá. Sim, exato. Depois de 2019, aí deslanchou mesmo, né? E aí foi legal porque a gente se cruzava meio que na corrida, mas a gente sempre trocava sempre uma conversa a gente conseguia um minutinho fazer. de conversa. É verdade. Isso, e muito importante porque eram sempre informações muito relevantes com relação à arte, com relação à música, né? Aprendizado. Eu também digo na sociedade, a gente costuma falar bastante com os professores assim, que a gente convida para participar disso aqui, o quanto é difícil hoje em dia a gente formar a gurizada, né? Como, eu não sei, talvez na minha geração, assim, ó, sei lá, a galera era tão mais comprometida, ou talvez era outra geração, não sei, né? Como é que tu vê essa gurizada de agora? Como é que tu também trabalha em escola, tu sabe como é que é, né? Sim. Eu vejo sim também essa dificuldade, sabe? Eu vejo que as crianças de hoje, elas não demonstram muito interesse. Eu não sei se é por conta própria ou seus pais também, né? Não exigem mais tanto quanto nós fomos exigidos, né? E que legal, sabe? Eu te digo assim, como foi bom que os meus pais me cobraram muitas coisas. Que nos faz crescer adultos mais responsáveis e também mais determinados. Hoje a gente vê uma criança que você ensina, por exemplo, até com a música. Sim. Você dá uma aula de violão, aí ele vai desistir lá na segunda, terceira aula, eu não consigo, né? E desiste. Enquanto que nós, não, tá difícil, mas eu vou conseguir. Vai tentando. Ele vai tentando e vai até que consegue. E hoje nós temos assim, são muitos, assim, são poucas as crianças que tu vê que tem essa... E também o mais importante, o incentivo e o apoio dos pais. Exatamente. Que às vezes os pais mandam a criança, faz uma aula de violão, porque ela gostaria de tocar violão, não é o que a criança gostaria de fazer. Verdade. Aí coloca a criança lá com uma ocupação e não acompanha nada. Vai lá para tua aula de violão e pronto. E não é assim que as coisas funcionam. Para tudo tem que ter um encantamento, tem que ter envolvimento. Assim eu penso na sala de aula também. Como professora, eu não tenho que simplesmente somente despejar um conteúdo, sabe? Eu tenho que fazer com que esse conteúdo ele seja relevante para essa criança, sabe? Eu tenho que mostrar para ela que ela vai precisar disso lá na frente. E que ela tem que estar encantada com o espaço, com a aula. Ela não pode achar aquilo tudo muito estressante, né? Porque às vezes só quadro e giz e sentado também não dá. Porque tem coisas às vezes que a gente saindo da porta da sala de aula ou chegando na calçada, na rua, tem uma imensidão ali a ser mostrada e uma aula que a criança jamais vai esquecer, porque ela está vivenciando aquilo. Exatamente. Também digo assim, como, sei lá, pode ser que a questão do imediatismo também, né? Hoje em dia, nós estávamos falando, no celular tem tudo. Clicado. O que tu quiser, entendeu? Se tu não precisa, cara, tu não é minutos, são segundos. Exato. Entendeu? Eu vejo pela gurizada também o quanto é difícil tu conseguir manter. Entende? Se a gente falou, fez 2, 3 horas, tá me doendo o dedo, cara. Ou sei lá, na banda, não tô conseguindo fazer aqui o toque na caixa. Bom, professor, valeu. É complicado. E para nós professores que ainda temos somente a realidade de muitas salas de aula, tá? É somente o quadro e o giz. Mas a gente não tem um projetor, não tem, né, um notebook. Muitas vezes tem tudo isso, mas você não tem o principal, acesso à internet. Como você faz hoje para dar conta de todos esses recursos se você não tem o básico, quer dizer, um bom sinal de internet? Eu gostaria muitas vezes de levar para os meus alunos alguns vídeos muito interessantes que tem sobre muita coisa, planeta Terra, as fases da Lua, sabe? É muito mais interessante tu
visualizar, porque enche os olhos quando a gente tem claro que sim. aquele exemplo, e aqueles vídeos bem produzidos, que hoje tem muitos, assim, maravilhosos, né? E aí eu não consigo, por quê? Porque eu não tenho o básico, que é um sinal de internet. E às vezes, quando daí tu vai para uma escola que você tem um sinal de internet, daí às vezes você não tem um projetor, né? Ou você não tem Aí o professor leva de casa a caixinha de som, leva um note, e chega lá no note, daí o engate não é o mesmo que vai no projetor. A gente se revira né, fazer algo diferente. E às vezes os pais também não compreendem isso. Porque os professores só sabem dar aula assim. Mas não é isso, gente. Às vezes nós não temos um recurso mínimo para fazer o mais que a gente gostaria muito de fazer. De tornar a aula um pouco mais interativa, né? Exato. Tu conseguir não apenas o que tu está explicando ou o que eles estão vendo no livro, ou o que tu está... Entende? Até tu chegar e tu falar com o pessoal assim, tu mostrar, galera, é o seguinte, hoje aprenderemos, né, as funções, né, dos instrumentos, as madeiras, os metais, daí a galera vai ficar assim, tá, mas o que é isso aí? Se tu tem um vídeo, pessoal, esses são os metais, sim. Pô, daí tem lá trompete, trombone, bombardino, tu mostra tudo direitinho. Esses são as madeiras, clarinetes, saxofones, entende? Aí tu mostra toda essa leva também, né, assim como não tem, né? Claro, tem algumas escolas que tem. Sim. Tem várias escolas que tem. Que tem. Escolas particulares e tudo mais. Nós tem muitas municipais aí que... E estaduais. Que não tem. Não tem, né? Esse recurso de botar no quadro. Ou até tem a sala de vídeo. Mas aí sempre tu vai ter que transportar, fazer todo um giro. Ou se todos os professores precisarem no mesmo dia, aí... E aí tem toda essa questão agora também, da questão da pandemia, que se você vai usar um espaço, né, aí não vai dar para usar quando outra pessoa já usou. Aí tem que ser higienizado, passa por todo um processo para depois você poder entrar nessa sala, por isso que já tem agendamentos, né, de turmas, os professores vão lá e agendam, na segunda é fulano, na terça, e às vezes você não consegue um espaço naquela semana, tem que esperar para a próxima. Mas são realidades, né, que a gente encara todos os dias com diferentes sistemas, né, também de ensino. E isso não é uma crítica, né, mas é também para que as pessoas compreendam que nem todos têm tudo, né? Que bom seria que se todo mundo tivesse acesso a tudo, mas infelizmente não é assim. É verdade. Então, galerinha, né, só tu já deu tuas redes sociais aí, tudo pro pessoal encontrar? Movimento Negro Raízes no Facebook e também no Instagram. Acessem lá. Se tiverem dúvidas, perguntas para fazer para o movimento, pode acessar pelo bate-papo do Messenger, né? Ou mandar mensagem ali no Instagram mesmo, que sempre nós procuramos responder o mais breve possível, sempre. A gente não deixa as pessoas esperarem para poder ter acesso, né, às nossas a perguntas ou algumas dúvidas que tenham para fazer. E muitas vezes o material do movimento que a gente também fornece é para pesquisa. As pessoas às vezes perguntam, eu gostaria de saber sobre como é a questão racial americana. A gente envia esses materiais para que a pessoa consiga ter acesso ao que ela quer. Muitos universitários também fizeram seus trabalhos de conclusões assim, de estudos, de mestrado, através do que foi feito pelo movimento. De trabalhos que nós fizemos, que complementou os estudos, ou através de pesquisas também dentro da página. Isso aí. Isso aí, galera. E se vocês também tiverem alguma pergunta, qualquer dúvida, comentem aqui embaixo. Né, a gente repassa para a Sol também, ou ela mesma entra aqui e responde para vocês. Com certeza. Não tem problema nenhum, tá bom? Sol, muito obrigado pelo espaço. Agora chegou na nossa hora de estudar um pouquinho. É isso aí, vamos à aula. Vamos estudar um pouquinho. Galera, não se esqueçam de dar o like, se inscrevam no canal aí. Qualquer dúvida, entre em contato também. Mais uma vez, Sol, muito obrigado, um grande abraço. Valeu, galerinha. Ficamos por aqui. Até a próxima. Valeu e tchau.